A promoção de Isaac Hadjar para a vaga de titular na Red Bull Racing, ao lado de Max Verstappen, continua gerando ondas de choque nos bastidores do Grande Prêmio da Austrália, especialmente após os comentários recentes de antigos companheiros do tricampeão mundial. Na última segunda-feira, diversos pilotos que já dividiram o box com o neerlandês trouxeram à tona uma análise profunda sobre o que espera o jovem francês nesta temporada de 2026. A ascensão de Hadjar não é apenas uma troca de nomes, mas uma mudança de filosofia dentro da estrutura de Milton Keynes, que decidiu apostar em um talento puro da sua academia para enfrentar o novo regulamento técnico. Carlos Sainz, agora liderando o projeto da Williams, ao lado de Alexander Albon, comentou que a pressão de estar ao lado de Max Verstappen é algo que consome o piloto mentalmente antes mesmo de ele entrar no cockpit. Para Sainz, que conheceu de perto a intensidade da família Verstappen nos tempos de Toro Rosso, Isaac Hadjar terá que desenvolver uma blindagem psicológica sem precedentes na história recente do automobilismo. Esta movimentação da Red Bull Racing em promover Hadjar ocorre em um momento de transição absoluta para a categoria, onde as novas unidades de potência e a aerodinâmica ativa exigem uma curva de aprendizado acelerada. Daqui a pouco vou detalhar como a telemetria da Red Bull tem mostrado uma adaptação impressionante do francês nos simuladores. Mas antes, precisamos entender por que a McLaren acredita que o cenário para o Grande Prêmio da Austrália será um pesadelo de gestão de energia para os pilotos. O otimismo em Woking é palpável, mas vem acompanhado de um aviso severo dado na última segunda-feira pela cúpula técnica da equipe. Lando Norris e Oscar Piastri estão sendo preparados para uma carga de trabalho mental que pode superar qualquer coisa vista na era híbrida anterior. O conceito das novas unidades de potência de 2026, que dividem a entrega de cavalaria de forma igual entre o motor de combustão interna e o sistema elétrico, transformou o traçado de Albert Park em um tabuleiro de xadrez em alta velocidade. De acordo com os engenheiros da McLaren, a gestão da energia não será mais feita apenas por algoritmos automáticos pré-programados. Os pilotos terão que decidir, em tempo real, onde aplicar o chamado impulso manual para defender uma posição ou tentar um undercut estratégico. Se um piloto gastar sua bateria tentando uma ultrapassagem na curva 3 e não obtiver sucesso, ele ficará vulnerável em todo o segundo setor, tornando-se um alvo fácil na aproximação da curva 9. Esse elemento humano na gestão da potência é o que a McLaren aponta como o maior desafio para a abertura da temporada. Enquanto a Red Bull foca na adaptação de Isaac Hadjar ao ritmo de Max Verstappen, a McLaren celebra uma base sólida de confiabilidade que foi confirmada nos testes de pré-temporada e reforçada por relatórios internos divulgados nesta última terça-feira. A equipe britânica afirma ter uma compreensão clara do comportamento do fluxo de ar sobre as novas asas móveis dianteiras e traseiras. Ao contrário de anos anteriores, onde o início da temporada era marcado por correções de rumo, o projeto de 2026 da McLaren nasceu com uma correlação quase perfeita entre o túnel de vento e a pista. Isso dá a Lando Norris e Oscar Piastri uma vantagem competitiva crucial, pois eles podem focar inteiramente no acerto fino do traçado em vez de lutar contra problemas de instabilidade aerodinâmica. Dentro do paddock, a conversa gira em torno da capacidade da McLaren de manter essa consistência ao longo das 24 etapas do Campeonato Mundial. No entanto, existe um loop aberto que todos estão monitorando: o desgaste excessivo dos pneus dianteiros em condições de asfalto frio, algo que pode ser um fator determinante na madrugada de Melbourne. Vou explicar a ciência por trás desse desgaste em instantes, mas antes, é impossível ignorar o plano audacioso da Fórmula 1 para o próximo ano. A categoria planeja um novo evento coletivo de apresentação para 2027, seguindo o modelo que foi testado recentemente. A ideia é transformar o lançamento dos carros em um espetáculo de entretenimento global, reunindo todas as 10 equipes, incluindo a estreante Cadillac, em um único palco. A entrada da Cadillac no grid com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas trouxe uma nova dinâmica comercial para o esporte, e a Fórmula 1 quer capitalizar isso.
O evento planejado para o início de 2027 não seria apenas uma exibição estética, mas uma plataforma para vender os novos conceitos tecnológicos para o grande público. Contudo, essa proposta divide opiniões entre os chefes de equipe. Enquanto alguns veem como uma oportunidade de ouro para os patrocinadores, outros, como os diretores técnicos da Ferrari e da Mercedes, temem que a exposição precoce de soluções aerodinâmicas possa dar pistas valiosas aos rivais antes mesmo da primeira volta nos testes oficiais. Voltando ao caso de Isack Hadjar na Red Bull Racing, o feedback de Pierre Gasly, agora na Alpine ao lado de Franco Colapinto, é revelador. Gasly destacou na última segunda-feira que o sistema da Red Bull não costuma dar tempo de adaptação. Ou o piloto entrega o ritmo necessário nas primeiras 3 corridas, ou a pressão interna começa a corroer o ambiente. Para Hadjar, o desafio é triplicado pela presença de Max Verstappen, que está em um nível de simbiose com o carro que beira a perfeição técnica. A telemetria sugere que Verstappen consegue extrair o máximo do sistema de recuperação de energia cinética sem sacrificar a velocidade de entrada de curva, algo que Hadjar ainda está tentando replicar nos dados brutos. A análise técnica do carro da McLaren revela que a equipe optou por uma suspensão pull rod na dianteira, visando baixar o centro de gravidade e melhorar a eficiência do efeito solo sob o novo regulamento. Essa escolha técnica parece ter pago dividendos em termos de confiabilidade. Na última segunda-feira, a equipe confirmou que completou simulações equivalentes a 6 grandes prêmios sem uma única falha crítica no sistema de arrefecimento da unidade de potência. Para uma temporada que começa com mudanças tão drásticas, a confiabilidade é o novo ouro. Se a Red Bull de Verstappen e Hadjar enfrentar qualquer problema de juventude no motor, a McLaren estará pronta para herdar as vitórias. É importante notar como o grid se estabilizou para esta nova era. A Mercedes conta com a experiência de George Russell e a juventude explosiva de Andrea Kimi Antonelli, enquanto a Ferrari aposta na dupla estelar de Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O fato de Hamilton estar vestindo vermelho nesta fase de transição técnica adiciona uma camada de complexidade política ao paddock, que não víamos há décadas. Hamilton tem sido vocal sobre como a gestão de energia nos novos carros lembra os seus tempos de kart, onde cada grama de ímpeto precisava ser preservado. Daqui a pouco, vou detalhar como a Ferrari planeja usar a experiência de Lewis para bater a McLaren no desenvolvimento durante a temporada, mas precisamos olhar para a Williams e a Williams de Alexander Albon e Carlos Sainz. A Williams deixou de ser uma equipe de fundo de grid para se tornar uma ameaça real ao pódio. A escolha de Sainz em se juntar a Albon foi baseada puramente nos dados de túnel de vento da equipe de Grove para 2026. Eles têm um dos pacotes aerodinâmicos mais limpos do paddock, o que pode surpreender nas retas de alta velocidade da Austrália. Enquanto isso, na Haas, Esteban Ocon e Oliver Bearman enfrentam o desafio de manter a equipe americana no pelotão intermediário, lutando contra a Audi de Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto. A estreia de Bortoleto é um dos pontos altos para os fãs brasileiros, e sua capacidade de poupar pneus em situações de estresse térmico já é motivo de elogios entre os engenheiros de Ingolstadt. No pit lane, o burburinho sobre o evento de lançamento de 2027 sugere que a Fórmula 1 quer se afastar das apresentações digitais frias e voltar ao glamour presencial. Mas a logística para mover 10 carros de exibição, centenas de funcionários e toda a estrutura de mídia para um único local na Europa antes da pré-temporada é um pesadelo logístico. A Liberty Media, porém, está irredutível. Eles querem o show. Eles querem o impacto visual de ver a McLaren de Lando Norris ao lado da Aston Martin de Fernando Alonso e Lance Stroll, sob as luzes de uma arena lotada. Por falar em Aston Martin, Fernando Alonso continua desafiando a biologia. Na última segunda-feira, o veterano espanhol afirmou que o novo regulamento de 2026 favorece pilotos que pensam o jogo, e não apenas aqueles que aceleram. Com o gerenciamento complexo da unidade de potência, a experiência de Alonso em ler a corrida pode colocá-lo em posições que o carro, teoricamente, não deveria alcançar.
Ele está de olho no que a Racing Bulls fará com Arvid Lindblad e Liam Lawson, uma dupla jovem que pode ser a zebra da temporada se o motor Honda continuar entregando a potência de pico que mostrou nos testes. A análise técnica precisa ir mais fundo. O Grande Prêmio da Austrália, com suas 4 zonas de acionamento de asa móvel, será o laboratório definitivo para a aerodinâmica ativa. Em 2026, a asa não apenas abre para facilitar a ultrapassagem, mas altera todo o equilíbrio do carro para reduzir o arrasto em retas e aumentar o downforce em curvas. A McLaren parece ter dominado a transição entre esses dois estados, o chamado modo X e modo Z. Lando Norris comentou na última segunda-feira que a sensação no cockpit é a de estar pilotando um avião de caça que muda de forma. Se o piloto errar o tempo da transição, ele pode perder o controle da traseira em frações de segundo. O perigo para a Red Bull reside justamente aí. Isack Hadjar terá que aprender essa coreografia tecnológica sob os olhos atentos de Helmut Marko e sob a sombra constante de Max Verstappen. Os antigos companheiros de Max alertaram na segunda-feira que qualquer erro de Hadjar será amplificado pela comparação direta com o ritmo de corrida de Verstappen, que raramente comete deslizes técnicos. A Red Bull confia no talento de Hadjar, mas o paddock se pergunta se não teria sido mais seguro manter um veterano para estabilizar a equipe nesta transição. No entanto, com Sérgio Pérez na Cadillac, a opção por Hadjar foi uma necessidade que se tornou uma aposta de alto risco. Outro ponto fundamental que surgiu nesta última terça-feira foi a discussão sobre o peso mínimo dos carros. Com as baterias maiores das novas unidades de potência, todas as equipes estão lutando para não ultrapassar o limite de peso. A McLaren afirma estar abaixo do limite, o que permite o uso de lastro para ajustar o equilíbrio do carro dependendo das características de cada setor da pista de Melbourne. Isso é uma vantagem técnica monumental. Enquanto Mercedes e Ferrari ainda estão removendo tinta dos seus carros para economizar gramas, a McLaren de 2026 já nasceu na meta. Isso nos leva a um loop aberto sobre o futuro da Cadillac. Com Valtteri Bottas e Sérgio Pérez, a equipe americana tem a dupla com maior experiência acumulada no grid depois da Aston Martin e da Ferrari. Eles estão jogando o jogo longo. Não esperem vitórias da Cadillac na Austrália, mas esperem uma consistência de pontuação que pode colocar a equipe em 5º ou 6º lugar no campeonato de construtores até o final do ano. Pérez, em particular, parece revigorado fora do ambiente de pressão constante da Red Bull e Bottas encontrou na Cadillac a liberdade técnica que sempre desejou. A Alpine, com Pierre Gasly e Franco Colapinto, está em uma situação delicada. Os dados coletados na última segunda-feira indicam que a unidade de potência francesa ainda sofre com uma leve defasagem na recuperação de energia térmica. Isso significa que Gasly e Colapinto terão menos potência disponível no final das retas longas. Para compensar, a Alpine desenhou um chassi extremamente agressivo, com um design de sidepods que lembra as soluções mais extremas da Red Bull do ano passado. É uma aposta na eficiência aerodinâmica para mascarar a falta de potência bruta. Enquanto o Grande Prêmio da Austrália não começa, as fábricas em Woking, Milton Keynes e Maranello trabalham em turnos de 24 horas. A atualização que a Ferrari trará para a terceira etapa, na China, já está sendo testada no simulador por Charles Leclerc. O objetivo é corrigir uma instabilidade detectada na suspensão traseira durante frenagens fortes. Hamilton, com sua sensibilidade aguçada, foi quem primeiro apontou o problema durante a última terça-feira de testes privados. Se a Ferrari resolver isso, a briga entre Leclerc e Hamilton pode se tornar o maior espetáculo da temporada, superando até a disputa pelo título. A gestão de pneus em Melbourne será influenciada pelo novo asfalto em certos setores. A Pirelli trouxe os compostos mais macios da gama, esperando que a aerodinâmica ativa reduza o superaquecimento. Contudo, se as equipes optarem por configurações de alto downforce para as curvas rápidas do setor 2, a energia despejada nos pneus pode causar bolhas em menos de 10 voltas. A McLaren acredita que sua compreensão clara do carro permitirá que Norris e Piastri façam apenas uma parada nos boxes, enquanto o restante do grid pode ser forçado a uma estratégia de 2 paradas.
Isack Hadjar sabe que sua carreira será definida por este ano. Ele não tem o luxo de uma temporada de aprendizado. Na Red Bull, o aprendizado acontece a 350 km por hora. Max Verstappen, por sua vez, parece inabalável. Na última segunda-feira, ele apenas sorriu quando perguntado sobre o novo companheiro, dizendo que o cronômetro não mente e que Hadjar terá todas as ferramentas que ele tem. É a típica hospitalidade de Verstappen, justa, mas implacável. Para o canal Paddock F1 Brasil, o cenário não poderia ser mais empolgante. Estamos diante da temporada mais imprevisível da última década. As mudanças nas regras transformaram o grid em um território desconhecido. Quem diria que veríamos Lewis Hamilton de vermelho enfrentando uma McLaren tão dominante tecnicamente? Ou uma equipe como a Cadillac surgindo com dois veteranos prontos para estragar a festa dos grandes? O evento de apresentação coletiva para 2027, embora distante, já mostra que a Fórmula 1 não pretende pisar no freio em sua expansão global. Cada detalhe técnico, desde a inclinação da asa dianteira da Mercedes até o mapa de entrega de torque da Audi de Gabriel Bortoleto, será crucial. Bortoleto tem a chance de provar que o talento brasileiro voltou para ficar no topo do automobilismo mundial. Sua parceria com Nico Hülkenberg na Audi é estratégica. Hülkenberg é o mestre da classificação, enquanto Bortoleto tem mostrado um ritmo de corrida e uma gestão de combustível que lembram os grandes nomes do passado. Concluímos esta análise profunda com a certeza de que a quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026, marca o início real da contagem regressiva para a luz verde em Albert Park. Os links e relatórios da última segunda e terça-feira apenas confirmam o que todos suspeitávamos. A tecnologia de 2026 será vencida pela inteligência humana dentro do cockpit. A McLaren tem o carro, a Red Bull tem o gênio Verstappen, a Ferrari tem a história e a Williams tem a fome de voltar ao topo. Se você quer continuar acompanhando cada detalhe desta revolução técnica, cada fofoca do paddock e as análises mais precisas sobre o desempenho de Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar e o futuro de Lewis Hamilton na Ferrari, não pode ficar de fora. Inscreva-se no Paddock F1 Brasil, ative as notificações para não perder nenhuma atualização e junte-se à maior comunidade de apaixonados por velocidade do país. O seu lugar no grid está garantido aqui conosco. Nos vemos na próxima curva.